Abre sua Bíblia para o Salmo 85. Foi muito bom, é muito emocionante as coisas do Senhor. E a gente está com o tempo apertado aqui. Eu vou compartilhar com os irmãos, vou dividir com você hoje a bênção do Salmo 85. Esta é uma sequência dos salmos muito edificante, muito interessante. Ele é um salmo dos filhos de Coré. Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que Coré eram os levitas, os filhos da tribo de Levi, filhos de Coré, que eram os encarregados pela portaria, eram os porteiros do templo. E isso nós vimos na semana passada, foi um grande desafio para o meu coração e o coração de muitos aqui, quando nós meditamos no Salmo 84. Em cima do salmo da sua Bíblia, provavelmente tem um título lá. Aqui na minha está: pede-se o perdão de Deus. Acompanhe a leitura. Aqui nós vamos precisar ir um pouquinho em alguns textos lá. E você que tem alguém do seu lado aí que não tem uma Bíblia, você divide com ele. E eu vou tentar esperar você ir para as passagens ali. Mas a gente vai ter que caminhar um pouquinho com alguns lugares para que a gente usufrua o mais possível deste salmo, neste tempo que a gente tem. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a propriedade, a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, do céu da justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Esse também, sem dúvida, é um daqueles salmos que você lê. E lógico, se você parar um pouco e não apenas fazer uma leitura, às vezes está fazendo assim, eu faço assim, uma vez por ano, eu faço uma varredura da escritura toda, eu leio toda ela rapidamente. E obviamente que se você faz uma leitura dessa, não é com o objetivo de guardar nada, não é com o objetivo de estudar a palavra. Esse ano eu comecei começo de dezembro, se eu não me engano, e eu terminei no dia 28, dia 1º de março, eu terminei uma leitura da Bíblia toda. Então é uma leitura, boa parte disso das minhas férias, eu faço isso, de ler 30, 40, 50 capítulos, o que der, porque essa é uma leitura que eu tenho compartilhado com vocês, que é como se fosse uma ventilação, sabe, arejar o coração, é como se fosse um oxigênio para a gente numa dose. Então, se você apenas lê a Bíblia assim, você não vai pegar quase nada do Salmo aqui, e certamente você não vai pegar da profundidade do Salmo, né? Então, tem sido uma oportunidade neste ano para que você possa ouvir dos Salmos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais específica, para que você possa depois, ou lá baixado pela internet, ou mesmo através da mídia, você pode pedir, isso pode depois você refletir, ouvir outra vez e edificar o seu coração. O Salmo de hoje, ele toca vários assuntos fundamentais da vida cristã. Qual é a fonte da fé? Por
porque você acredita que vai acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse espiritualmente. Por quê? Onde está a fonte da fé? Romanos 10, 17, esse é um dos versículos que a gente decora nos primeiros dias da nossa jornada cristã. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, ela não virá se você orar, pedindo. Então eu relembro alguns irmãos que talvez de um velho, antigo hábito, que eu não sei quem ensinou, mas que meio que passa de geração em geração, não é? Essa coisa de, na oração sua, você Senhor, aumenta a minha fé. Eu vou pregar um dia qualquer desses, uma pregação, as orações que Deus não ouve. E uma das orações que Deus não ouve, um dos pedidos que Deus não ouve é: aumenta a minha fé. Por que Deus não ouve? Porque Deus não vai ouvir uma oração sua se a resposta já está na palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Não adianta você pedir para aumentar a sua fé se você ler a palavra, se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, a fé sua vai aumentar. Essa é uma das tônicas do Salmo 85. Porque os primeiros versículos, o salmista está recordando, está relembrando aquilo que Deus fez. E aquilo que Deus fez era aquilo que o motivava e trazia segurança, esperança, confiança no seu coração, para que ele pudesse atravessar os dias que ele estava atravessando e ainda o futuro incerto. Quando o Jean veio aqui à frente, ele leu parte do seu testemunho e ele estava dizendo o quê? Que quando ele estava no fundo do poço, a expressão que ele usou, deu aqui apenas alguns detalhes daquele momento, alguns de vocês acompanharam de perto. Ele disse então onde ele foi? Abacuque. Essa é uma parte da escritura, Abacuque capítulo 3. E Abacuque capítulo 3 podia trazer esperança para o coração dele. Essa não era uma palavra de homens, não era simplesmente chegar para ele e falar: olha, Jean, pensamento positivo. Isso não é pensamento positivo. Porque o texto que veio, inclusive, do coração dele, é um texto difícil. Ainda que a figueira não floresça. Ou seja, não é porque tudo está dando certo, não é porque tudo que você enxerga está bom. Não são os nossos olhos, não é o que o nosso olho capta, não são as coisas que os nossos olhos captam que determinam o que vai dar certo e não vai dar certo. Esse é o Salmo. O livramento de Deus no passado é a nossa força no presente e a nossa esperança no futuro. Essa é uma frase que derruba o avião. Pode escrever. O livramento de Deus no passado é a nossa força no presente e a esperança no futuro. Por isso lemos a Bíblia. Porque na Bíblia nós vemos o que o Senhor fez na vida daquelas pessoas ao longo de milhares de anos. Essa não é uma coisinha de alguns dias. Estamos falando de milhares de anos, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, baseado naquilo que o Senhor fez, nós podemos passar o presente, nós podemos viver o dia de hoje e temos esperança com o dia de amanhã. Porque vai dar tudo certo. Do ponto de vista de Deus, tudo é certo. Mesmo que os nossos olhos tenham tudo errado. Só não pode ser tudo errado por causa do pecado. Porque aí não tem virtude nenhuma. Mas o que é errado? O que é ruim? Este é uma tônica. Uma outra tônica do Salmo, nós podemos ver aqui logo no versículo 3, a tua indignação reprimisse a toda, o furor da tua ira. E aí no versículo 4, ó Deus da nossa salvação, retira de nós a tua ira, estará para sempre irada contra nós. Então a ira de Deus é um outro tema do Salmo. Então eu vou pedir para você rapidamente ir comigo para Romanos 1. E se você está anotando aí,
você pode escrever. Se você quer saber o processo da ira de Deus, como funciona, o salmista estava indagando: o Senhor vai fazer isso para sempre, para todas as gerações? Não vai cessar a sua ira? Então você tem que saber. E o Romanos 1, de 18 até 32, é uma descrição do processo da ira de Deus, como que ela se manifesta e qual é o resultado dela. Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, primeira coisa para você: a ira de Deus não é contra as pessoas. Eu tinha um pastor, missionário americano, eu não lembro agora porque eu era criança, mas hoje eu não sei se ele era mais alto que eu ou mais baixo que eu. Mas eu acho que ele não era mais alto que eu, muita coisa se fosse. Ele era mais fortinho que eu. E aí ele quando ele pregava, né, eu me lembro nitidamente até hoje, né, que ele segurava no púlpito assim, e aí ele ficava na ponta do pé e ele levantava assim na ponta do pé. Todos que iam dar uma ênfase, ou então quando ele estava cantando, ele era um tenor assim, daqueles, e aí ele cantava e ele ficava na ponta do pé. E eu me lembro quando ele falava assim, que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Está entendendo? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Dá para fazer um exercício com a batata na perna, que ele sobe o cartão. Olha só, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Quais homens? Que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Veredito, tais homens são por isso indesculpáveis. Por que Deus está irado? Aliás, o homem moderno, ele não aceita esse tipo de coisa, né? Primeiro que não crê em Deus. Segundo que ele diz: mas se Deus você vai ter um amor, como é que Deus faz coisa ruim? Mas quem diz que Deus faz coisa ruim? A ira de Deus se manifesta porque o homem, ele detém a verdade pela injustiça, ele troca. Tudo que nós precisamos saber de Deus, ele está dizendo que Deus se manifesta na natureza. Então, quando o índio lá no meio do mato adora o sol, ele não adora o sol por ignorância. Ele adora o sol porque na rebeldia do seu coração, ele prefere adorar o sol do que entender que alguém criou o sol. Você está escutando? Está entendendo isso aqui? Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, claramente, ele diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Deus criou todas as coisas e Ele deixou a sua marca na criação. Aí porque descobriram, algum tempo atrás, que as pirâmides monstruosas, gigantescas do Egito, elas foram construídas numa tecnologia que eles não conseguem descobrir hoje com toda a tecnologia que nós temos. As pedras que não eram naquele lugar onde estão as pirâmides, como foram trazidas para lá, como elas foram colocadas uma colocada na outra, com a perfeição de uma encaixar na outra, e que o topo delas está equidistante uma da outra, com centenas de quilômetros. Como que eles podiam medir isso? Conclusão: eram os deuses astronautas. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Você está entendendo? Aqui está dizendo que
criou as coisas, ele deixou a sua marca em tudo que ele criou. Aí o homem vê a sua rebeldia e começa a tentar descobrir como é que foi que esse negócio veio aqui e exclui Deus completamente do cenário. Então a ira de Deus se manifesta. Não há ira de Deus se obedecermos o Senhor. Não há ira de Deus se adoramos o Senhor. Então o salmista estava querendo entender essas coisas. O salmista sabia de que alguma coisa havia acontecido com a nação. Eu não vou ler o Romanos 1 todo, você pode ler depois em casa. Ele fala todo o processo, irmão, do que está acontecendo no mundo hoje de maneira assustadora, e que hoje no Brasil inclusive a coisa está virando força de lei. E olha por mim, porque eu estou meio com medo ultimamente, porque o Senhor tem me colocado no meu coração de escrever um material. Esse ano eu vou tentar ainda ver se eu consigo me isolar um pouco para escrever duas coisas. E uma delas, quando eu falei essa semana para alguém, falou: pastor, eu vou morar para o senhor, vai ser preso. E talvez eu vou ser preso. Talvez eu vá ser preso. Eu não sei. Agora, também eu não sei porque Deus está me incomodando para escrever isso que eu vou escrever. Eu não vou nem dizer você porque está filmando aqui e depois aí você preso antes de escrever. Então eu vou ficar preso depois de escrever. Pelo menos eu escrevo e depois eu vou preso. Porque se eu for escrever só pelo assunto, eu vou preso por causa do título do livro que vai sair. Na evolução do salmo, o salmista introduz a paz. Olha só, a paz. Ele fala sobre a paz. Versículo 10: ele encontrar-se a graça, a verdade, a justiça e a paz. A justiça e a paz. Que paz é? Ele fala no versículo 8: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Deus quer ter paz com o homem. Ele quer dar paz para o homem. Mas o homem prefere trocar a paz de Deus por algo outro. Nós não temos tempo de ver, mas você pode anotar aí. Se você ler na sua casa, o Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre a paz. E no versículo 8 ele diz: em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele fala no versículo 9: o que de mim ouviste e aquilo que você recebeu de mim, isto praticado, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz. Podemos ter a ira de Deus, podemos ter a paz de Deus. Então, o salmista conclui com a justiça de Deus, o seu grande atributo. Errado está o povo aí fora, errado estão muitos crentes, errado estão muitos teólogos que têm super enfatizado, super evidenciado o amor de Deus. Mas o amor de Deus não é o seu grande atributo. O atributo, o amor de Deus, é um atributo moral de Deus. A essência de Deus, o atributo que é a sua essência, Deus é luz. Deus nos ama, Deus é amor, que é o seu atributo moral. Agora Deus é, na sua essência, justo, infinitamente correto. Não há sombra de variação no Senhor. Como conciliar? O Salmo é precioso, irmãos, para nós, porque o Salmo, ele fala de dois momentos distintos. Quando nós olhamos para o Salmo, e quando nós olhamos para este Salmo em particular, os elementos do Salmo, ele nos revela um aspecto cristocêntrico, messiânico, porque o que está escrito aqui só pode ser conciliado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha só,
E essa é uma parte que o salmista nunca iria saber. Essa é bênção e privilégio para nós. Porque o Salmo traz dois momentos distintos. O primeiro momento, quando ele foi escrito, a história de Israel, que era provavelmente depois do cativeiro, quando eles ficaram 70 anos na Babilônia. Agora em 538 a.C., Ciro, imperador Medo-Persa, assinou um decreto liberando o povo de Israel e outros povos conquistados por Nabucodonosor para voltarem para suas terras de origem. Deus moveu Ciro. Essa é uma das passagens lindas de você ler em Isaías, quando ele diz: eu vou levantar Ciro, o meu pastor. Esse é um detalhe, porque Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, e Ciro estava no cenário da história 538, há uma distância entre o profeta e ele de cerca de 200 anos. 200 anos de distância. E ele diz: eu levantarei Ciro, que é meu pastor, para que ele possa trazer o rebanho do povo de Israel de volta. É nesse momento que Israel está totalmente quebrado e eles vão voltar para a terra. Esse é o momento do Salmo, o retorno do povo à sua terra, na confiança da constância de Deus, evidenciado pelos atributos que estão destacados aqui. O segundo momento somos nós hoje, com todas as informações e revelações que nós temos do Velho e do Novo Testamento, inclusive. Agora, para que a gente possa entender isso aqui melhor, eu vou trazer no cenário o apóstolo Paulo. Porque Paulo é bem o exemplo do que eu estou colocando para vocês. Quem foi Paulo? Paulo era um homem chamado Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, ele foi um homem, um judeu, que foi criado aos pés de um mestre muito famoso daquela época, chamado Gamaliel. E o Gamaliel, um mestre famoso, ele treinava pessoas especiais. Saulo era um homem desses especiais. Fariseu, zeloso, conhecia boa parte da escritura de cor. Alguns dizem que um judeu com 12 anos de idade, criado nesse ambiente aqui, mais ou menos com 12 anos de idade, ele conhecia o Pentateuco de cor. Os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Esse era Saulo de Tarso. Então, quando Saulo, do caminho de Damasco, foi convertido ao Senhor, então Saulo, que depois tornou-se o apóstolo Paulo, ele, ao ser convertido ao Senhor, o que ele fez? Ele se retirou por cerca de 3 anos nas regiões da Arábia, e ele começou a rever o Velho Testamento. Ele começou a rever. Por que rever o Velho Testamento? Para que ele pudesse entender agora tudo aquilo à luz do Senhor Jesus Cristo. Porque todas aquelas passagens do Velho Testamento, elas apontam para o Senhor Jesus Cristo. E este é o Salmo 85. E certamente, passagens como esta aqui foram fundamentais na vida do apóstolo Paulo para ele poder entender a pessoa de Jesus. Então o Salmo nasce num momento de desencorajamento e num momento de profundo desânimo da nação. Você quer saber o contexto do Salmo? Você lê o Salmo 126. Quando o povo voltou para a terra, tudo escondo. Sabe o que é escondo? Tudo destruído, e eles tinham que tirar aquelas pedras, eles tinham que limpar tudo para começar a reedificar a cidade todinha, mas com a garantia de que o Senhor ia abençoar e o Senhor ia dar para o povo de Israel o quê? Colheita. Ia trazer colheita para o povo. Eu não sei como você entrou naquela porta da noite. O contexto do Salmo é de um momento de profundo desencorajamento, desânimo. Nós não estamos em guerra, não há como o povo de Israel muitas vezes estava, não havia destruição da cidade como aconteceu com Jerusalém,
Eles não ficaram, nós não estamos sob o domínio de uma outra nação por tantos anos, longe da nossa pátria. Não é esse tipo de desencorajamento, não é esse tipo de desânimo. Mas no mundo moderno, no nosso mundo hoje, quantas coisas trazem desânimo para nós? Incertezas. Hoje você está empregado, você pode amanhã chegar na empresa e você ser surpreendido pelo corte, pelo desemprego. Tantas mudanças acontecem no país, enfermidade acontece, de repente você recebe uma notícia, um exame. Eu não sei o que é. Mas o Salmo, então, o contexto dele é uma resposta. Você quer saber? Como que a gente deve agir? Como você deve agir? Se você estiver desanimado, se você estiver sem coragem, está desencorajado? Então o Salmo está dividido em 4 partes, e eu vou caminhar com você rapidamente no tempo que nós temos dessas 4 partes. Primeiro, o Salmo nos mostra a resposta nas 4 estrofes. Primeiro, refletindo nas misericórdias do passado. Versos 1 a 3. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, e cobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Como é muito constante, nós temos visto nos Salmos e nessas passagens dos cânticos do povo, o grande momento que sempre o povo de Israel era levado a pensar, a refletir, a meditar, era no cativeiro egípcio que terminou, na libertação do Senhor do Egito. Então aqui não é diferente. A que tempo se refere? Quando é este tempo da misericórdia no passado? Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Ali no Egito era o início da nação. A nação nascia ali. Quando ele diz que ele restaurou a prosperidade de Jacó, né? Jacó era o patriarca que tinha os seus 12 filhos, e havia as suas noras, e havia netos, e havia todo aquele povo ao seu redor ali, e eles eram, de acordo com o número bíblico, 75 pessoas quando desceram para o Egito. E ali eles ficaram no Egito 430 anos, e quando eles saíram pela mão de Moisés, eles eram cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões, mais ou menos. 603.550 homens maiores de 20 anos. Maiores de 20 anos. Ele diz aqui, versículo 2: perdoaste a iniquidade do teu povo, e encobriste os seus pecados todos. Porque nesses 430 anos que o povo Israel ficou no Egito, o que aconteceu com o povo? Eles simplesmente se desviaram do Senhor, ao ponto de que aquela geração que estava no Egito nos dias de Moisés já não conheciam mais o Senhor. Eles haviam se entregado por completo aos outros deuses. Por completo, eles estavam entregues aos outros deuses. Tanto é que nós vimos no livro de Êxodo, parte das pragas, as primeiras 4 pragas, elas atingiram o povo de Israel também. Não somente a nação do Egito, mas também o povo de Israel. Era ali o início da nação, e foi confortável para Israel ficar no Egito. Deus trouxe o povo para o Egito para preservar da fome, mas tão logo acabasse a fome, já que José disse para o seu pai quando ele chegou: olha, já se passaram 2 anos, mas ainda há 5 anos que vai ter fome, e Deus trouxe vocês para cá para preservar a raça. Então o que tinha que acontecer 5 anos depois? Eles tinham simplesmente que voltar para a terra da Palestina. Era uma volta tranquila, suave, apenas 8 dias de caminhada, 10 dias no máximo, e eles estavam de volta em casa, e agora não iam morrer mais. Mas era confortável permanecer no Egito. Porque onde eles estavam? No melhor que tinha no Egito.
Imagina se um grupo pequeno como nós aqui, e por alguma razão que vai acontecer uma coisa aqui no Brasil, que vai afetar, e se permanecermos aqui vai matar a todos nós. Nos matará a todos. Então o que vamos fazer? Então nos é permitido juntar todos nós aqui, põe no avião e leva para os Estados Unidos. E vamos ficar lá 2 anos. E depois a gente vai voltar para cá. Onde vamos voltar para cá? 2 anos depois. Onde vamos voltar para cá? Você entende porque? E a gente não vai para qualquer lugar nos Estados Unidos. De repente é separado para a gente o melhor lugar dos Estados Unidos. Com todos os tempos que você precisa, emprego, trabalho, tudo que nós precisamos. Só para permanecer lá 2 anos e depois voltar para cá. Quem vai voltar para cá? Você entende? É mais fácil ficar lá do que voltar para cá. Só que ficar lá iria comprometer, no caso de Israel ali, o povo de Israel abandonou o Senhor. Foi confortável permanecer, mas ele disse: perdoaste a iniquidade do teu povo, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Ele continua no salmo, em segundo lugar: se você está desencorajado, se você está desanimado, como que você pode reverter isso? O Salmo 85 é um salmo que foi escrito por crentes, por pessoas que estavam vivendo um momento de grande desesperança, de grande desânimo, desencorajamento, estão voltando para trás, deixando a Babilônia e voltando para sua terra, só escombros, não tinha nada prontinho para eles, não tinha comidinha quente para eles, eles tinham que voltar e começar tudo de novo. Só tem um jeito, lembra? Vamos lembrar das misericórdias do ano passado. Assim como ele restaurou a nossa nação quando voltaram do Egito, ele vai restaurar a nossa nação agora. Você pode lembrar de alguma coisa do passado que Deus tem feito, você pode ler na Escritura, você pode ouvir o testemunho de pessoas que passaram por situações em que Deus agiu e Deus mudou, Deus reverteu aquela situação. Segundo, súplica desejosa por restauração. Versículo 4 até 7. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira-te sobre nós a tua ira. Estarás para ser virado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A súplica, então nós temos que orar. Nós temos que nos lembrar da misericórdia do Senhor passado. Segundo, nós temos que orar. Vamos ao Senhor e buscar ao Senhor, pedir o quê? Restauração. Qual a oração? Restaura o nosso coração. Restaura-nos outra vez. Reaviva-nos outra vez. Agora, ele tem que reconhecer o quê? A ira do Senhor. Retira de sobre nós a tua ira. Eles tinham consciência de que os seus pais tinham sido rebeldes contra o Senhor. Irmãos, se você é novo, se você está nos visitando, se você não conhece a história, Deus não é um Deus temperamental, que vive no impulso. A saída do Egito aconteceu em 1440 a.C. aproximadamente. O povo voltou para sua terra, 40 anos no deserto, e mais ou menos em 1400 a.C. eles entraram na terra, e ali o Senhor abençoou a terra, o povo prosperou, e de 1400 até 600, 800 anos, o Senhor agiu no meio do seu povo, e o seu povo viveu rebeldia. Até que a ira do Senhor se manifestou contra a impiedade do seu povo, e removeu toda a nação da Palestina, e os levou 800 quilômetros de distância para a Babilônia.
toda a nação, e deixou lá uns pouquinhos doentes e antigos que ficaram na cidade. E todo o restante foi levado em 3 grupos distintos ao longo de 20 e poucos anos. Então isso não foi uma coisa de um momento de ira de Deus, foi debaixo de misericórdia todo o tempo, até que a ira do Senhor se manifestou e removeu o povo. Então é isso que o povo está dizendo aqui, que o salmista está reconhecendo. Restabelece-nos, ó Deus, e retira de sobre nós a tua ira. Mas eles entendem agora, com os olhos abertos, de que foi tão grave aquilo que o povo fez, que eles tinham a sensação de que o Senhor não ia remover nunca a sua ira de sobre o povo. Você já passou por uma situação? Parece que ela não vai acabar. Ela se estende, ela se estende, ela se estende, ela se estende. Então a sua oração, a oração da confiança, é aquela que, assim como o Senhor tirou o povo do Egito com mão poderosa e trouxe de volta para a terra, e os reinstalou na terra, com toda a adversidade, Ele vai fazer de novo. A oração da fé é uma súplica desejosa por restauração. Então, se você está desencorajado, se você está desanimado, você não tem que se entregar ao desânimo. Você tem que se lembrar do passado, de como Deus tem agido, e você tem que suplicar a Ele que Ele restaure a sua vida. Vem para a Escritura, esquadrinhe o seu coração, tira os pecados que estão pendentes no seu coração, e então o Senhor vai restabelecer você. Essa é a razão por que aqueles irmãos vieram aqui na frente hoje. Não existe restauração, irmãos, sem arrependimento. Não existe. O tempo não apaga. Não tem o ditado que o tempo apaga qualquer coisa? Essa é uma mentira deslavada. Porque o tempo não apaga pendências diante do Senhor. O tempo pode passar, a pendência vai permanecer. Terceiro passo: como fazer se você está desencorajado? Como fazer se você está desanimado? Terceiro, versículo 8 e 9, esperando em Deus. Então, você vai refletir nas misericórdias do passado, você vai suplicar por restauração e você vai esperar no Senhor. Versículo 8: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caia em sensatez. Próximo está a transformação dos que o temem, para que agora assistam em nossa terra. Quando nós formos ao Senhor, quando você for ao Senhor, você nunca ouvirá do Senhor palavras de guerra. Você nunca ouvirá do Senhor palavras de revanchismo. Então não confunda isso. Não há alguém que procure o Senhor para a restauração que não ouça do Senhor palavras de paz. Vocês estão comigo? Estão aqui? O salmista está reconhecendo que quando ele suplicou ao Senhor, ele recordou os feitos do Senhor do passado, quando tirou do Egito. Ele suplicou por restauração. Ele disse: agora eu vou esperar o que o Senhor vai me dizer, porque certamente o Senhor vai me dizer palavras de paz. Quando você vai para a palavra dele, quando você lê a palavra dele, as palavras do Senhor são palavras de paz, mesmo que elas sejam palavras de confrontação. Não confunda confrontação, não confunda de que você tem que tratar o passado, que você tem que tratar pendências como se isso fosse uma coisa ruim, pesada. São palavras de paz. Sabe por quê? Porque é a única forma de restaurar a paz. Por que a paz vai embora? Por que a paz vai embora? Porque o pecado entra. Lembra as mulheres, nós vimos isso lá no Retiro das Mulheres? O engano é: a paz vai embora porque a circunstância complicou. Não. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis
aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas você vai ter paz. Então paz não é ausência de problemas. Paz não é o que está sendo pregado aí, que você vai ter tudo aquilo que você quer. Não, ele diz que você vai ter aflições. As coisas vão dar errado para você. Vai complicar tudo. Mas você vai ter paz. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Essa é a diferença. Ele é o príncipe da paz. Então as palavras do Senhor são sempre palavras de paz. Como resolver? Como sair de uma situação em que você está em desesperança, desencorajado, desanimado? Vai lembrar dos feitos do Senhor no passado. Você lembra quando Ele resgatou você? Como Ele organizou a sua vida? Como Ele colocou tudo em ordem para você? Então agora está tudo atuado. Você vai pedir para Ele, vai suplicar: restaura o meu coração, restaura a minha vida, reaviva a minha vida. Eu quero estar perto do Senhor de novo. E então você espera. Espera onde? No Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer para você palavras de paz. É isso que o Senhor está dizendo. Palavras de paz. A certeza de uma resposta clara. Quando a resposta de Deus não é clara? Quando nossos ouvidos estão contaminados pelo pecado. Quando nossos olhos não conseguem enxergar o Senhor. Porque o pecado faz separação entre nós e Ele. Fora disso, tira essa circunstância, a resposta do Senhor sempre é clara. A palavra do Senhor, ela é clara. Nós temos que lutar contra a rebeldia. Ambos, quando vieram aqui, eles mencionaram a palavrinha mágica. A propósito, só para lembrar para você que é novo, para os que estão aqui, ninguém é excluído deste corpo. Como a Bíblia instrui para excluir, ninguém é excluído porque pecou. Senão não tinha pastor e não tinha ovelha. A exclusão de alguém do corpo é porque, diante do pecado cometido, advertido do pecado, no abandono do pecado, se torna rebelde. Então, na rebeldia, ele é excluído do corpo. E o Senhor, então, vai agir pessoalmente e vai restaurar e trazer de volta para o corpo. É isso. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Israel havia sido rebelde por 800 anos. E o Senhor colocou o povo de Israel 70 anos no cativeiro e deixou a terra descansar. E finalmente, quarto passo, versículo 13: olhando com esperança nas promessas de Deus. Mas essa é a parte mais linda do Salmo. Olha o versículo 10: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Se nós tivéssemos muito tempo, a gente ia fazer isso aqui bem devagarzinho, bem devagarzinho. Então eu ia fazer perguntas para você, como foi na escola dominical hoje. Nós fizemos perguntas, nós refletimos, vários de vocês falaram, e depois a gente foi para a palavra e fomos identificados pela palavra. Quando que é a possibilidade de que a graça e a verdade se encontram e a justiça e a paz se beijam? Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Eu vou dizer para você o seguinte: essa parte do Salmo, embora o salmista ele está sob a inspiração do Senhor, mas essa parte do Salmo ela é totalmente profética, porque o salmista não podia saber o que ele estava dizendo, quando isso, em que circunstância isso se concretizaria, porque aqui é uma poesia, né? A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Essa é uma linguagem poética.
Sabe quando? No Messias. Por isso o Salmo é cristocêntrico. Por isso o Salmo tem a ver com Jesus. E isso aqui foi algo que moveu o apóstolo Paulo. Vá comigo rapidinho, embora o tempo já está indo, mas eu queria que você fosse para a gente fechar isso aqui hoje à noite. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Do Senhor Jesus Cristo. Paz e justiça. Como é a paz e a justiça? Só por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, certamente quando Paulo chegou aqui, nesse pedaço do Salmo, ele podia ver a figura do Senhor Jesus Cristo todinho. A figura do Senhor Jesus Cristo. Cristo foi aquele que nele havia graça e verdade. João capítulo 1. Cheio de graça e de verdade. E a justiça e a paz se beijaram. Quando através do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, Deus continuou justo. Porque é um atributo inegociável do Senhor. Mas em Cristo, Ele foi justificador também. Ele podia justificar o pecador. Ele não pode tampar os olhos e falar passa. Porque ser justo determina inferno. E justificar determina céu. Como resolver isso? Esse impasse. A sua justiça, justo, condenação. Porque pecado. Pecamos? Mas o que nós precisamos? Justificação. Sermos declarados justos como? Só em Jesus. Em Jesus, Deus foi justo, a sua justiça foi satisfeita, o seu filho morreu. Injustamente. Por um pecado que ele não tinha. Por quê? Para que nós fôssemos justificados. E então a justiça e a paz se beijariam e formariam um só. A graça e verdade se fundiriam e tornariam um só. No Velho Testamento a palavra graça aqui também tem a conotação de misericórdia. Irmãos, veja o versículo 11. Da terra brota a verdade. Eu posso dizer isso de uma outra palavra. Sabe o que foi? Jesus nasceu. Olha só. Da terra brota a verdade. Jesus nasceu. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Sabe qual é a frase? Jesus nasceu. Você viu? Jesus nasceu. O salmista nunca ia ver isso aqui. Porque o salmo apontava para algo distante, que nós poderíamos ver e ter a encarnação. Veja o versículo 13. Versículo 12 e 13. Também o Senhor dá o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, os pecados ele transforma em caminho. Sabe o que é isso aqui? A vida e a obra, o ministério e a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é só uma intenção. Você está desencorajado? Você está desanimado por alguma coisa? O seu futuro é incerto? Não precisa ser assim. Porque em Jesus, o Senhor concilia todos os seus atributos estão agora juntos aqui.
A ira de Deus se manifesta sobre a impiedade, mas Cristo veio e trouxe sobre si, Ele tomou para si a ira de Deus e possibilitou que nós pudéssemos ser salvos pela sua graça. Por isso, a salvação é exclusivamente em Jesus. Não há outro. Não há outro que tenha trazido para si aquilo que estava sobre você e sobre mim. A dificuldade agora é que o homem rejeita isso. Aquilo que ele faz com a pirâmide, ele faz com tudo que Deus fez. Ele não entende que Deus está manifestando o seu poder para que ele pudesse enxergar que ele não fez a pirâmide. A manifestação de Deus não é a pirâmide, pessoal, ou qualquer outra maravilha do mundo, ou qualquer outra coisa que possa fascinar você. Como na medicina, como na vida, as coisas fascinam os homens. E quanto mais eles ficam fascinados, mais eles se afundam no lamaçal do pecado, da rebeldia, da ignorância do coração deles. Porque não conseguem enxergar o Senhor. Em Cristo, essas coisas convergem. Por isso, há esperança para nós. Amém. Por causa de Jesus. Então, aquilo que aconteceu no passado, nos sustenta hoje. E nos dá perspectiva para o futuro. Porque temos um pensamento positivo? Não. Porque Cristo cumpriu uma obra que lhe pertencia fazer. Como Deus, que deixou a sua glória e veio tomar o seu lugar e o meu. Nós fizemos isso hoje na ceia. Nós vimos isso hoje no testemunho dos irmãos. O poder do Senhor não é evidenciado porque tudo dá certo. O poder do Senhor é evidenciado porque Ele é Deus. E porque nada é maior que Ele. E Ele não está limitado para acontecer nessa terra. Então que você saia daqui hoje à noite encorajado, animado. Porque você vai arrumar um emprego amanhã? Não, necessariamente não. Porque você pertence ao Senhor. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou. Para o seu serviço, me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo todo o meu viver. Esse é o cântico. Esse é o cântico. Fique em pé. Fique em pé, irmãos. O Rafa vai vir aqui com os irmãos e eles vão cantar mais um cântico antes de ir embora hoje, nesse dia especial de culto ao nosso Deus. Nós servimos ao nosso Deus não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E o que Ele é o nosso Deus, que nos comprou com o seu sangue e morreu na cruz no nosso lugar. Vamos cantar em atitude de oração, mas ainda com força, este cântico.